Olá, meus amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos sobre o Salmo 33, versículo 5, que diz que Deus ama a justiça e o juízo. E nós falamos sobre isso, sobre o que é a justiça e o que é o juízo. E hoje nós queríamos acrescentar para vocês que muitas pessoas, por conta da falta de conhecimento, muitas pessoas acham e tratam Deus como Deus de amor. E só tratam Deus como Deus de amor. Não, Deus é amor. E é verdade, Deus é amor. Mas a essência de Deus não é só o amor, é justiça. Porque a gente sabe que quando se ama uma pessoa aqui embaixo na terra, então a gente é capaz de dar tudo para essa pessoa. Só que quando não dá certo esse amor, ou quando a pessoa falha com a gente, então há um sincero desejo de vingança, porque a pessoa traiu, a pessoa fez o que era mal, a pessoa fez o que agrediu o seu amor, transgrediu o seu amor. E então a pessoa não perdoa. Quer dizer, como amor, quem ama, perdoa. Quem ama, dá. Quem ama, perdoa. Essa é a realidade. Por que perdoa? Porque é justo perdoar quando há manifestação de fé nessa justiça do perdão. E isso que eu quero falar com vocês. Veja só, aqui no versículo de Números, lá no Velho Testamento, diz assim: o Senhor é longânimo, quer dizer, paciente, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não tenha o culpado por inocente. Quer dizer, ele ama, ele é misericordioso, ele é compassivo, tolerante, mas jamais vai abrir mão do quê? Da justiça, da justiça. Porque a essência de Deus é justiça. Imagine você se ele desse um jeitinho e ignorasse o pecado, por menor ou mais insignificante que fosse. Não dá. Deus é justiça. Contrariamente a Deus, o diabo é injustiça. O diabo é o próprio pecado. É o promotor do pecado, senhor do pecado. Então, Deus não compactua, não compartilha a sua essência com o mal. O mal é o mal, é contrário a Deus. Então, se Deus é justiça, então, minha amiga e meu amigo ouvinte, ainda que ele ame, ele não vai deixar incólume, ele não vai deixar passar aquele pecado, porque o pecado é o preço, a morte é o preço do pecado. Essa é a realidade. A morte é o preço do pecado, é o resultado do pecado. Agora, aí a pessoa pergunta assim: mas, ô bispo, se Deus é justiça e eu peco, e eu me volto para ele e peço perdão, ele não perdoa? Claro que perdoa. Então, veja que ele é justo, mas perdoa. Mas por que ele perdoa? Qual a razão dele perdoar?
Você acha que ele perdoa assim, de qualquer maneira? Não, de forma nenhuma. Quando a pessoa se volta para ele, quando a pessoa dá um passo na direção dele, ele vem correndo com perdão para perdoar aquela criatura. Mas é preciso que aquela criatura se volte para ele, manifeste, esboce uma fé nele. Quando a pessoa se volta para Deus, é porque ela está manifestando fé. Então, ela tem o direito de ser perdoada. Ela alcança o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Então, ela precisa da fé para ser, então, salva. Vamos entender isso direitinho quando Jesus, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele censurou os escribas e fariseus e disse: vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, vocês dão o dízimo do que é mínimo, mas vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. A fé, minha amiga e meu amigo, é o único canal de ligação, de comunicação com Deus. Você só pode comunicar com Ele por meio da fé. E é através da fé que nós alcançamos a misericórdia que é Jesus. Muito certo, muito bacana isso, né? Quando você, através de Jesus, alcança a compaixão de Deus, então as portas dos céus estão abertas. Eu diria que a fé no Senhor Jesus é a ponte que nos conduz ao trono do Altíssimo. E então nós passamos a merecer o seu perdão. Então, esses testemunhos magníficos que nós estamos mostrando aqui todos os dias, esses milagres fantásticos, magníficos, são justamente a manifestação da justiça de Deus, da justiça, da misericórdia e da fé. Você vai ouvir testemunhos daqui a pouquinho. Nós vamos passar testemunhos magníficos. E você nota que a pessoa era suja, imunda, assassina. Inclusive, o testemunho de hoje é extraordinário. Fala de um rapaz que era perverso, ele tinha prazer em fazer as pessoas sofrerem. Até que um dia ele chegou na Igreja Universal. Mas por que ele chegou na Igreja Universal? Ele não veio pedir pão, ele não veio pedir ajuda econômica, ele não veio pedir emprego. Ele veio porque ele sabia que ali vidas eram transformadas, são transformadas. E ele manifestou essa fé. E o Senhor ouviu a justiça de Deus, o perdoou por conta dessa fé na misericórdia de Deus. Eu quero que você assista a isso agora, mas, por favor, com atenção. Não faça outra coisa, não dê atenção a ninguém que entre no nosso site, fica falando, acusando, nada disso. Esse pessoal quer realmente desviar a sua atenção. Ele quer que você não escute o testemunho. Ele quer que você responda. Ele quer isso. E se você vai responder, então você não presta atenção no testemunho. Eu quero que você simplesmente ignore essas pessoas que a gente não pode impedir que cheguem a escrever. Vamos assistir esse testemunho magnífico.
é Hugo Leonardo, eu tenho 25 anos de idade. Com 11 para 12 anos eu ingressei no mundo do crime em busca já de saciar um vício que eu tinha. Comecei usando cocaína, né? Depois eu fui para maconha e posteriormente eu precisei sustentar esse vício. De forma que eu precisei roubar, de forma que eu precisei ir para o tráfico, de forma que eu precisei de recursos para sustentar esse vício. Dos 11 até os 19 anos de idade, foram 5 passagens pela Fundação Casa. O primeiro crime que eu cometi foi um assalto, né, onde a vítima reagiu e quase eu tive que tirar a vida dela para que eu não perdesse a minha vida, né. E dali em diante, eu só comecei a me afundar mais. Um episódio que mais marcou foi quando eu entrei em uma lotérica armado com uma outra pessoa. Nós entramos e rendemos as pessoas que ficavam recepcionando ali na lotérica. Então, ali naquele momento, foi onde eu comecei a entender que eu poderia fazer muito mais. Comecei a fazer assaltos maiores, eu comecei a vender armas, eu comecei a comprar armas, eu comecei a recrutar outras pessoas para o crime. Não só recrutar, eu também comecei a vender algumas pessoas, porque até então a proposta que nós tínhamos era para que ela fosse uma mula, para que ela fosse transportar droga para outro país. Só que essa não era a realidade, ela chegando em outro país, ela já estava vendida, né? Eu entendi essa situação como algo comum, porque começou a se tornar algo natural para mim, né? Eu tinha um prazer de fazer aquilo, com dinheiro já no bolso, com dinheiro na conta, já com bens materiais, com joias, com coisas de valor, já tendo. Mesmo assim eu assaltava, mesmo assim eu roubava por hobby, por prazer, até mesmo por vaidade, né? Eu me considerava muito uma pessoa maldosa, eu me considerava uma pessoa que tinha uma mente cavernosa. Por quê? Porque eu gostava de ver as pessoas naquela situação. Eu gostava de ver elas se humilhando, se rastejando, pedindo para que eu não tirasse a vida delas. Eu era daquele tipo de pessoa que não temia nada. E literalmente um dia a casa caiu. E depois daquele dia, né, na minha primeira passagem, eu já fiquei internado dentro de uma fundação durante quase um ano. Né? E durante esse período e os demais períodos que veio posterior a esse, porque foram várias passagens que eu tive, entre elas, por exemplo, tentativa de latrocínio, formação de quadrilha, porte ilegal de arma, resistência à prisão, sequestro, furto, tráfico. Depois dessa primeira passagem foi vindo diversos outros processos que eu vinha tendo com a justiça, né? Numa ocasião eu fui pegar uma fita dada, né? Algo que já estava planejado anteriormente. E nesse assalto eu quase tive que tirar a vida da vítima porque ela reagiu, ela me segurou e eu dei um tiro nela. E eu andando de moto, eu acabei encontrando com a viatura, né? E acabei correndo das viaturas, né? Acabei colidindo com o carro, onde eu vinha sofrer a amputação do meu membro inferior esquerdo, da minha perna, né? Por causa da gravidade do acidente. Fui preso, nesse dia eu fui preso porque eu estava correndo e foragido, né? E nesse dia eu acabei indo, né, para o hospital, não sofri amputação na hora, eles tentaram recuperar a perna, não conseguiu. Posterior à primeira cirurgia, eu fiz mais outras 2, né? Foi 2 amputações para que eu não viesse a perder a vida. Eu saí do hospital com 39 quilos, né? Fui preso outra vez, roubando, mesmo sem a perna. Fiquei aproximadamente 9 meses detido, né? Até que eu encontrei o trabalho da Igreja Universal. E diante daquela situação, eu cheguei a um ponto que eu costumo dizer que eu fiquei saturado. Eu já não aguentava mais aquela vida. Eu já tinha feito mal para muitas pessoas, eu já tinha perdido parte da minha liberdade, da minha adolescência, e eu não aguentava mais. Então, ali naquela cela, levaram para mim a palavra de Deus. E aquilo ali entrou em mim. Por um momento, eu acabei entendendo, né? Foi um momento de estalo, um momento de reflexão, a real importância de eu considerar a possibilidade de ser uma nova pessoa. E eu comecei muito a ler a Bíblia, e foi ali que eu comecei a encontrar a minha libertação. Eu comecei a ler a Bíblia e entender que a ideologia do Evangelho do Senhor Jesus é maior, é superior a qualquer outra ideologia do ser humano.
qualquer outro tipo de raciocínio, qualquer outro tipo de visão, de ponto de vista que às vezes o ser humano ou até mesmo uma organização criminosa possa impor. Passei a ter hábitos que eu não tinha antes, passei a perdoar quem fez mal para mim, passei a falar a verdade quando só falava mentira. Eu realmente me reeduquei através da palavra de Deus. Pela quinta vez, quando eu ganhei a minha liberdade, eu lembro até hoje, foi no dia 8 de novembro de 2013, foi numa sexta-feira, cerca de 11 horas da noite, 11 horas, meia-noite. Eu fui para casa, descansei e acordei 6 horas da manhã no outro dia, no sábado. E antes da igreja abrir, eu já estava lá para querer saber do pastor o que era o batismo. Ele me atendeu e me explicou sobre o batismo nas águas, né? Eu realmente estava determinado a ser uma nova pessoa. E ali, já no domingo, eu já levei a minha roupa para ser batizado. Eu já tinha literalmente me despojado da velha criatura. Já tinha literalmente abandonado tudo que eu tinha feito. Eu lembro que eu já havia feito um voto com Deus. Eu já havia feito aquilo que eu tinha determinado, porém eu queria fazer mais. Eu fui em busca de vender até mesmo a minha prótese, né? E eu lembro até hoje, no dia 11 de julho de 2014, foi numa sexta-feira, eu, com toda a minha força, com toda a gana que havia em mim, eu buscando a presença de Deus, foi algo diferente. Foi a presença, quando a presença de Deus ela entrou dentro de mim, eu não estava entendendo muito bem aquilo que estava acontecendo, mas eu tinha uma certeza, uma convicção inestimável, algo que às vezes é difícil de explicar. Mas quando Deus entrou, literalmente, minha vida mudou. Quando eu recebi a presença de Deus, eu nunca imaginava ter a qualidade de vida que eu tenho hoje. Nunca. Eu tinha um inferno dentro de mim. Eu saí da igreja já diferente, eu não consegui dormir aquele dia. Alegre, feliz, contente, querendo gritar para todo mundo que Deus existe. Querendo na boca de fumo, não mais para pegar uma droga, não mais para levar uma droga para as pessoas traficar, mas para falar que Jesus realmente ele era real. Ele existia, não era uma informação distante, não era uma história contada. Tem um dito popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Antes, quando eu, diante de uma situação adversa, eu já maquinava na minha cabeça como ganhar, como lucrar com aquilo, né? Mesmo que aquilo custasse a vida de alguém. Se fosse uma benfeitoria, entre aspas, para aquela situação e para uma melhora minha, né? Claro que a gente sabe que não é. Eu nem que tivesse tirar a vida de alguém, eu iria até o fim, né? Seja através de um homicídio, um assalto, enfim. Hoje já não. Hoje, quando eu passo na rua, eu vejo aquelas pessoas usando droga. Hoje eu sei realmente o valor que tem uma alma. Antigamente eu tirava. Hoje eu tenho buscado salvar vidas. Hoje eu sou pai de família. Eu tenho uma esposa maravilhosa, sou homem de uma só mulher. Eu sou amigo do meu filho, né? Paralelo a essas conquistas familiares, eu tenho uma financeira, eu sou empresário, sou consultor financeiro. Eu nem esperava alcançar essas conquistas, porque eu nunca imaginava ter essas conquistas. Eu não imaginava que Deus pudesse, né, me tirar daquele lamaçal, né, e me trazer para uma qualidade, me trazer para que eu tivesse uma qualidade de vida. Eu costumo fazer até uma analogia, uma comparação, né? Eu acabei mudando de time, eu sempre digo isso quando eu estou evangelizando. Acabei mudando de time, deixei aquele que eu já jogava para jogar no futebol diferente. Eu costumo até dizer que eu tirei o uniforme, que eu tirei aquela capa, o orgulho, né? Taquei fogo. Literalmente eu assumi uma nova posição. Para a sociedade eu não merecia estar aqui por todos os crimes que eu cometi. Esse é um fato, né? Mas a palavra de Deus, ela me deu vida, ela me deu essa oportunidade, uma que eu nem esperava ter. Quando eu comecei a obedecer, quando eu comecei a colocar em prática, quando eu comecei até mesmo a ser radical com as minhas condutas, como eu comecei literalmente me entregar
a minha vida mudou. Eu queria que você focasse bem essas imagens, o antes e o depois desse rapaz. Olha só, como é que você pode imaginar que esse rapaz da esquerda, o antes, viesse a ser esse depois? Aqui nós vemos um gesto, uma atitude agressiva, de deboche. Nós vemos uma pessoa, uma criatura humana, o resto da humanidade. E do lado direito do nosso visor, depois, nós vemos um anjo. É ou não é? É difícil de acreditar, não é verdade? Mas as fotos estão aí. Como é que pode? Ele tem 25 anos, viveu na criminalidade até os 2013, 2014, por aí, e hoje tem uma família, tem um lar, tem filho, é uma pessoa de bem, economicamente estável, uma pessoa inteligente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Então, esse rapaz, minha amiga e meu amigo, é uma prova clara, evidente da existência de Deus. O que o fez ser transformado foi lendo a Bíblia, só a Bíblia. A Bíblia é a fé. A Bíblia nos remete à fé. O conhecimento da palavra de Deus nos traz a fé. E essa é a razão por que insistimos para as pessoas virem na igreja, para lhes passar a fé, para lhes passar a informação bíblica que vai lhe dar fé para chegar a Deus e receber o perdão dele. Graças a Deus. Isso é o que Deus faz na vida de todos os que usam pura e simplesmente a fé. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meu nome é Thiago Matiusi, sou empresário, tenho uma empresa de gestão tributária, sou pós-graduado nessa área. E antes de conhecer a igreja, eu tinha muito preconceito dela, porque eu via na mídia muita notícia, jornais, falando do bispo, falando da igreja, falando que era uma seita, que quem entrava na igreja era obrigado a dar dinheiro, e eu confesso que eu ficava com muito medo de ir até essa igreja, mesmo tendo a curiosidade. Eu ouvia falar muito mal da igreja na época. Então, assim, eu assistia no jornal, nos principais jornais do país, mídias, comerciais, e aquilo eu me alimentava daquelas notícias, e para mim aquilo era verdade. Quando eu conversava com alguma pessoa e a pessoa falava mal da Igreja Universal, eu concordava, porque era aquilo que eu tinha como referência, né? E quando a minha namorada na época falava que estava indo na Igreja Universal, eu era totalmente contra, eu chegava até a ficar com raiva. Falei assim, você não vai nessa seita, o que você vai estar fazendo lá? Você está dando dinheiro para o bispo, você é melhor do que isso. E eu jogava na cara dela. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... E eu era de uma religião tradicional, mas a minha vida era um fracasso. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo, eu trabalhava como funcionário, mas o dinheiro que eu ganhava não dava para pagar as contas do mês. Eu tinha alguns problemas de saúde na época e eu não via uma luz na minha vida. Então, assim, por mais que eu criticava a fé da minha namorada na época, mas quando eu olhava para a minha vida, eu não via esperança, eu não via luz, eu não via força. E aí, quando ela fez um convite para mim, poxa, vamos lá comigo, vamos conhecer a verdade, vai em uma reunião que eu vou te mostrar como que é. Eu precisei perder o preconceito, eu precisei sair daquele círculo de mentiras e ver com os próprios olhos. Então, a partir do momento que eu tomei uma decisão, deixa eu ver se realmente é tudo isso que dizem. E aí eu fui em uma reunião, os meus olhos se abriram e viram que não era nada daquilo que falavam. E eu lembro que no primeiro dia que eu fui à igreja com a minha namorada na época,
que hoje é minha esposa, eu deixei a carteira em casa, porque eu fiquei com medo de ser assaltado, de ser obrigado a dar dinheiro na igreja. E na época, a hora que eu cheguei na igreja, eu vi que não era bem isso. Não tinha uma catraca para entrar, eu fiquei muito à vontade na igreja. E o pedido que eles tinham de dízimo, de ofertas, era aquilo que eu já estava acostumado. Porque na religião que eu tinha tradicional, também pediam dízimos e também pediam ofertas. E aí, como eu era uma pessoa muito estudada na época, tudo que o pastor falava no altar, eu pedia para ver referência na Bíblia. E eu comecei a ver que ele falava exatamente o que estava na Bíblia. E não era algo inventado, algo dito pelo pastor. E eu que criticava tanto a Igreja Universal, que tinha tanto preconceito, achava que era seita, foi exatamente nesse lugar que eu vi a transformação de vida. Então eu tive uma vida transformada no meu casamento, na minha saúde, eu prosperei, montei meu próprio negócio, a minha empresa começou a crescer, eu tinha muitas dívidas, na época eu cheguei a ter quase 100 mil reais de dívida na época, foram todas sanadas. Dia após dia, reunião após reunião, eu ia recebendo o que vinha de Deus, aquela força, e eu fui crescendo. Hoje você tem esse preconceito, esse medo de vir à Igreja Universal, eu faço um convite a você que você venha pelo menos em uma reunião e veja com os próprios olhos se realmente o que falam é mentira ou é verdade. Você tem que tirar essa prova, porque você tem que saber a direção da sua vida. Se você não quiser vir a uma Igreja Universal, então que você assista o filme do Bispo, Nada a Perder, porque lá realmente mostra a realidade da igreja e a realidade do bispo. Quando ela começou, as lutas que ela passou, e assim, lá você vai ter uma direção e você vai ver com os próprios olhos aquilo que a mídia fala e aquilo que realmente é. Eu queria voltar para vocês as fotos do Tiago, que ele era antes e o que hoje ele é. Por favor, coloque aí. Agora, eu pergunto a você que está nos assistindo, que considera a gente como um 171, considera a gente espertalhão para tirar dinheiro das pessoas, dos pobres, dos necessitados. Eu pergunto a você, se você desse com esse rapaz antes dele ter chegado na Igreja Universal, se esse rapaz chegasse até você antes, como ele era antes, o que você perderia? Você perderia o seu celular, você perderia o seu automóvel, você poderia perder a sua própria vida. Hoje esse rapaz está assim, ó, depois, ele foi transformado. Hoje ele é uma nova criatura. Quer dizer, esse é o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus faz pelas pessoas, a recuperação das pessoas, porque é menos um assaltante, é menos um assassino, é menos um ladrão, é menos um malfeitor da sociedade. Na realidade, nós deveríamos ser realmente pagos pelo governo para continuar fazendo esse trabalho, porque as instituições sociais que o governo sustenta não fazem isso, não trazem esse resultado para a sociedade. E a Igreja Universal do Reino de Deus traz, olha aí, está escrito, está mostrado, está provado. É uma coisa assim que, é claro, precisa a pessoa pensar um pouquinho, né? Só um pouquinho. O problema é que muita gente não quer pensar, prefere beber do jeito que está. Nós estamos mostrando aí a diferença entre um e outro. A mesma pessoa, o que era bandido, assaltante, um malfeitor, hoje é um homem de Deus, é um anjo. Para que você saiba que o trabalho executado pela Igreja Universal do Reino de Deus não é um trabalho humano, não é um trabalho meu, pessoal. Não sou eu que tive essa ideia maravilhosa. Não, isso é uma instrução, inspiração do Espírito Santo. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a Sagrada Escritura, o Espírito Santo acompanha com
com trabalho, com obras, com milagres, com coisas magníficas. Olha só esse testemunho dessa pessoa também que recebeu o Espírito Santo. Meu nome é Madelon, tenho 49 anos. Tinha uma vida boa, uma vida que pela sociedade era tida como até razoável. Casei, tive dois filhos. Na minha terceira gestação, eu tive um mal que veio meu filho a nascer com uma má formação congênita. Ele nasceu e ficou 9 dias na UTI e no 9º dia ele veio a falecer. Imagina só, uma mãe perdeu um filho, né? Você conviveu com aquela gravidez 9 meses. E assim, foi muito diferente, porque das 2 primeiras, meu marido não viveu comigo a gravidez. Dessa terceira, não, a gente fez tudo junto. Ele foi na ultrassom, ele ia nas consultas, a gente estava muito feliz porque era um menino, né? Que tanto a gente queria. Porque eu tinha 2 meninas, aí a gente estava totalmente irradiante com a gravidez. Pensa, como que eu me senti na hora? Porque foi arrancado de mim aquilo. Foi tirado de mim. Foi 9 meses que eu queria, eu conversava, eu falava, eu tinha, assim, eu já sentia que aquilo para mim era uma realização. E eu perdi. Aquilo para mim foi como se tivesse arrancado o meu coração, arrancado de mim tudo que eu tinha de mais precioso, tudo que eu queria. Quando eu saí do hospital para dar essa notícia que ele veio a falecer, logo encontrei uma pessoa que veio falar para mim, olha, Deus vai te ajudar, Deus vai te consolar. Eu não acreditava que Deus existia naquela hora. Tanto que eu falei para a pessoa, falei assim, não, Deus não existe. Deus está fazendo isso comigo. Então, dali foi o meu fundo de poço. Ali foi onde eu entrei em depressão. Ali foi onde eu não tinha alegria. Eu era uma pessoa amarga, triste, solitária. Para mim não existia felicidade, porque acabou o mundo para mim ali. Eu fiquei sem chão. Tudo para mim era vazio, era triste, solitário. Eu queria muito ficar sozinha, né? A depressão era uma coisa que veio muito forte. Então eu queria me afastar de todo mundo. Eu cheguei na igreja achando que não ia dar certo. Eu cheguei na igreja achando que não, eu vim aqui só por vir mesmo. Eu fazia questão de colocar a culpa de tudo que estava acontecendo comigo em Deus. Achava que Deus não existia, achava que Deus, para mim, Deus era simplesmente algo mais, assim, que estava lá e para mim, na minha vida, ele não fazia sentido. Quando eu cheguei na igreja, comecei a frequentar as reuniões, né? Comecei a ouvir a palavra. Eu comecei a ver um sentido, eu comecei a ver que Deus tinha muito para me dar. Deus, ele chegou assim, para me salvar, para me tirar do buraco. Porque ali eu encontrei paz, ali eu encontrei palavras que vieram ao encontro do que eu estava sentindo. Como se Deus falasse para mim, tem jeito, eu estou aqui, acredita. Né? Então, eu comecei a agir a minha fé. Eu comecei a acreditar que Deus podia mudar o meu interno, porque dentro de mim era vazio. Eu comecei a enxergar que a palavra de Deus podia muita coisa. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a olhar que ali na palavra de Deus eu ia encontrar alguma resposta. Eu ia achar o que tinha acontecido comigo. Eu ia ver que o que aconteceu passou e tinha jeito para a minha vida. Foi essa lição que eu aprendi indo nas reuniões, frequentando as reuniões, obedecendo o que estava escrito na palavra de Deus. Comecei a aprender a obedecer. Porque quando você aprende, quando você obedece, quando você começa a pôr em prática o que está na palavra de Deus, você vai vivendo aquilo dentro de você. E aquilo, conforme eu fui vivendo aquilo, foi me dando uma vontade de cada vez mais estar nas reuniões. Quando eu cheguei numa reunião de quarta-feira, o pastor pregando, né, falando da palavra de Deus, e o meu coração se virou totalmente para Deus. Totalmente, parecia que só estava eu na igreja. Então, naquele momento, Deus falou para mim assim, chega, agora eu estou aqui. Meu coração se abriu, parece que entrou um gigante dentro de mim. Parece que tudo que estava dentro de ruim, não existia mais.
Quando eu abri os olhos, que eu estava ali olhando para aquele altar, olhando para o nome de Jesus, eu falei, meu Deus, onde eu estou? Parecia que tinha nascido de dentro de mim outra pessoa. Parecia que aquela Madelon, aqueles problemas do passado, tudo o que aconteceu não existia mais. Foi surpreendente e eu queria sair dali contando para todo mundo, falando para todo mundo. Porque Deus parece que Ele chegou até mim e falou assim, me dá aqui tudo isso e eu vou te dar um novo coração, uma nova vida, um novo ser para você ser uma outra pessoa. Para você olhar e dizer, Deus existe, Deus pode. Eu encontrei tudo o que eu estava querendo, tudo o que eu precisava, eu encontrei quando eu recebi o Espírito Santo. Daquele dia em diante, nunca mais eu senti tristeza, nunca mais eu fiquei depressiva, nunca. Por quê? Porque Deus habitou dentro de mim naquele momento. Daquele dia em diante, eu me transformei, virei outra pessoa. Deus, Ele chegou com um consolo tão grande, Ele consolou, Ele me mostrou tudo o que eu precisava ver. Ele me mostrou que não tem como você, se rendendo a Deus, Ele não agir. Não tem como você, obedecendo e vivendo, lendo a palavra de Deus, Ele agir. Ele me mostrou, Ele me consolou, Ele falou assim, eu estou aqui. A morte do meu filho não me causa mais sofrimento. Hoje, Deus me consolou pela essa morte. Deus me mostrou que tudo tem solução. Hoje eu não sou mais amargo, hoje eu não tenho mais tristeza. Tudo que eu vivo hoje é com alegria. Tudo que eu vivo hoje é um dia após o outro com alegria. A gente passa por lutas, a gente vive o dia a dia, mas nunca perco essa alegria. Não existe nada que pode tirar isso de mim. Nada, porque aqui dentro só existe espaço para isso, espaço para o Espírito Santo. Só existe espaço para sorrir, espaço para amar, espaço para dar para os outros o que eu tenho, que é o amor de Jesus. O Espírito Santo hoje é a minha vida. É o ar que eu respiro, é o desejo de fazer o bem, é o desejo que existe dentro de mim, é o respirar de manhã, o deitar à noite, colocar minha cabeça no travesseiro e deitar tranquilo, sabendo que no dia seguinte Ele vai estar comigo novamente. Ele está comigo 24 horas. Então hoje, para mim, ter o Espírito Santo é viver com alegria. É magnífico, né? Eu fico aqui por trás da cama, eu fico rindo e chorando de alegria, chorando de rir e rindo de chorar, pelo que o Espírito Santo tem feito na vida das pessoas. Você vê, o sujeito que era um bandido, era um fascino, gostava de fazer as pessoas terem medo, gostava de fazer as pessoas se sentirem mal. Hoje é um anjo. Essa senhora que nós ouvimos agora, a Madelon, ela era uma mulher triste porque perdeu um filho. Ela perdeu a criança que ela tanto desejava, mas ela ganhou o próprio Deus dentro dela. E Ele a confortou, e Ele a consolou, e Ele consertou a vida dela. Ele tirou a amargura, a tristeza. Quer dizer, você, quando se encontra com o Espírito Santo, tudo muda na sua vida, tudo tem que mudar, tudo, 100%. Agora, é claro, para que você se encontre com Ele, você tem que se dar. Não tem jeito, você tem que dar a sua oferta. Você tem que dar a sua oferta. Agora, a oferta não é dinheiro só, não. Não é o dízimo, aquela fidelidade, não. Sobretudo, é a sua vida. Você tem que entregar. Porque a fé cobra entrega, sacrifício. A verdadeira fé cobra sacrifício. Se não fosse assim, todo mundo seria feliz, porque todo mundo tem fé, todo mundo tem uma religião, o católico, o espírito, o messiânico, o judeu, todo mundo tem religião, todo mundo tem fé, todo mundo crê em Deus, mas e a vida dessa gente? É um inferno. Agora, a fé que faz a diferença, a fé que vem do Espírito Santo, exige
que se entregue a Ele, que se coloque a vida nas mãos dele, mas de verdade, não é aquele blá, 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 não, fajuto, não, hipócrita, não, como muita gente faz. E é por isso que as pessoas creem em Deus e não acontece nada. Mas quando a pessoa vem na igreja e se entrega de corpo, alma e espírito, então há retorno, há resposta, porque Deus está buscando verdadeiros adoradores. Graças a Deus. Olha, minha amiga, meu amigo, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua situação. Ah, bispo, ora por mim. Ah, bispo, por favor, ora por meu filho. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas eu sei quem resolve todo e qualquer problema. Não existe impossível para esse alguém, que é o Espírito Santo. O Espírito que está em mim, o Espírito que está naqueles que vivem pela fé, esse Espírito quer descer sobre você e mudar a sua vida, transformar a sua vida. Ele não quer te dar uma coisinha pequenininha, não. Ele não quer te dar alguma coisinha que vai durar um pouco tempo, não. Ele quer te dar a eternidade. E para te dar a eternidade, ele tem que morar dentro de você, porque ele é eterno, ele é o Criador. Então, nós vamos falar com ele agora. E se você crê, se você tem fé nele, então aproxime-se do seu televisor, do seu computador, do smartphone, seja lá o tablet, o que você está ouvindo, o seu rádio, e coloque as duas mãos sobre ele, porque nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo e unir a nossa fé, porque é como Jesus disse, se duas, ou pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra se confirmará. E é isso que nós vamos fazer agora, em nome do Senhor Jesus. Sim, em nome do Senhor Jesus, o meu Senhor e Salvador, nós entramos na tua presença, meu Pai, Todo-Poderoso. Tu és o único Todo-Poderoso. Tudo é possível para ti. Não há impossíveis para ti. O câncer, a AIDS, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer miséria, qualquer fome, qualquer injustiça, qualquer desgraça, qualquer demônio, qualquer inferno, qualquer Satanás, não aguenta, não suporta o falar dos teus lábios, o sopro dos teus lábios, meu Pai, da tua boca. Então, agora mesmo, meu Senhor, conforme diz a tua palavra, que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra se confirmará. Então, essa pessoa que está doente com câncer, nós unimos a nossa fé e confirmo, seja curada agora, pelo nome de Jesus, seja curado do câncer, da frieira, seja curado da gripe, seja curado do estômago, seja curado do pé, da mão, da cabeça, seja curado do alto da cabeça até a planta dos pés. Receba a cura agora, você que crê, receba a cura neste momento em nome de Jesus. E o espírito do inferno, o espírito de Satanás que atormenta essa criatura, que não deixa essa pessoa em paz, que está com ela 24 horas por dia, agora desapareça da vida dela. Espírito do inferno, em nome do Senhor Jesus, saia do corpo dessa criatura e deixe ela definitivamente, em nome do Senhor Jesus. Receba, minha amiga, meu amigo, o poder do alto, o poder do Espírito da vida, o poder do Espírito Santo, que envolve você que crê, que acredita, você que ora comigo, que une a sua fé com a minha, que concorda nessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus, receba o Espírito da paz, o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem digam amém. E graças a Deus. E esta água seja abençoada para curar o que não foi curado ainda. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Preste atenção, presta bastante atenção.
você que recebeu a graça, a bênção, você que foi curada, que aconteceu algum milagre com você durante essa oração, entre no meu blog, coloque lá o seu testemunho para dizer o que Deus fez com você na sua vida. Agora, você que está aí pasmada, perplexa, e que só fica pensando no mal, só fica pensando no que deixou de ganhar. Eu queria que você pegasse um papel, uma folha de papel, e escrevesse de um lado tudo de bom que tem acontecido na sua vida. Você vai listar, fazer uma lista de tudo que tem sido bom na sua vida. Olha, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho um trabalho, não me falta nada. Enfim, você coloca tudo. E depois, do outro lado, você coloca assim, olha, eu estou com dor de cabeça, ou então eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema. Você vai fazer uma lista do que Deus lhe tem dado e fazer uma lista do que o diabo tem feito na sua vida. Veja, faça as contas. Vamos fazer as contas e pesar para ver quem está ganhando. E se por acaso é o mal que está ganhando, então, minha amiga, para você tem um jeito. Nesta sexta-feira, nós vamos ter o grande descarrego, a sexta-feira do grande descarrego aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, naturalmente. Mas você pode ir em qualquer igreja universal do Reino de Deus, que sexta-feira é o dia do descarrego, para arrancar mesmo tudo aquilo que faz impedir você de conquistar uma vida de qualidade. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se você está vivendo uma vida infernal, é porque você precisa mesmo de uma libertação. A grande sessão do descarrego desta sexta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Aliás, é uma reunião assim muito especial, diferente, mas que resolve. Você talvez fique assustado, porque quando o mal sai da pessoa, ele grita, ele esberra, cai no chão, etc., mas sai e a pessoa fica boa. É isso que acontece na sessão do descarrego, para arrancar o encosto que está na vida das pessoas. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.